Este texto, em todos os que nós já estudamos de Mateus, é mais um daqueles textos difíceis e duros da palavra do Senhor, porque nós estamos dentro de um contexto em que o Senhor Jesus está confrontando a fé dos judeus. É bom a gente lembrar um pouquinho sobre esse texto. Nós estamos estudando Mateus há algum tempo, ficamos aí de folga durante algumas semanas para descansar um pouco do texto, especialmente nesse trecho, porque é um trecho bem duro, e aos poucos nós vamos retomando e vamos concluir nossa tarefa de estudar este evangelho. O evangelho de Mateus foi escrito para o público dos judeus. Foi para este público que este evangelho foi escrito por volta do ano 60 depois de Cristo. A pergunta que surge imediatamente é: por que escrever um evangelho exatamente para aqueles que conviveram e viram estes fatos acontecendo, como os judeus que foram os primeiros leitores deste texto? Por que escrever para eles? Por que um evangelista gasta um tempo grande e empreende uma tarefa tão difícil como escrever esta biografia do ministério de Jesus e dirigir esta matéria para quem conhecia bem o que Jesus tinha feito? Bom, talvez o principal motivo é porque, apesar dos judeus terem convivido de perto com Jesus, eles não creram em Jesus. Eles não reconheceram que eles precisavam de Jesus. E eles não reconheceram que Jesus podia ajudá-los. Eles nem sequer reconheceram quem Jesus realmente era. E então o evangelista Mateus, ele se presta a um papel muito importante. Primeiro, de mostrar para os judeus que aquele Cristo que eles rejeitaram era exatamente o cumprimento das profecias do Antigo Testamento a respeito do Messias que haveria de vir. O Cristo que eles esperavam era aquele Jesus que tinha andado na Palestina e que eles crucificaram. E eles não tinham entendido e não tinham percebido isso, e então o evangelista Mateus quer convencê-los disso, e por isso ele vai citar exaustivamente o Antigo Testamento nas palavras de Jesus, porque Jesus fez isso, e ele vai escolher, selecionar eventos e pregações do Senhor Jesus para mostrar para eles que estava nítido, estava claro, era óbvio que Jesus era o Cristo. E eles perderam isso. Mas ainda não era tarde, porque eles podiam crer neste Cristo, porque ele estava vivo. Nós vamos ver lá no final do evangelho, ele está vivo, ele ressuscitou, ele está vivo, e ele continua recebendo homens e mulheres que se rendem a ele através da sua palavra. E então, nós estudamos os primeiros capítulos, e especialmente quando nós chegamos no capítulo 5, nós temos o famoso Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha. E esse sermão, ele é um sermão para nós muito significativo, porque ele faz uma antítese, um contraponto com aquilo que Deus tinha dado como lei a Moisés no Monte Sinai. Esse lugar onde Jesus estava pregando era próximo ao Mar da Galileia, e é uma região que até hoje é uma região de muita relva, é um lugar que traz refrigério para o olhar, traz refrigério para o coração, porque bate lá constantemente uma brisa, e aquele lugar é um lugar paradisíaco, é um lugar bonito, é um lugar bom de se estar. Os mestres levavam seus alunos, seus tutoriados para aquela região, faziam-os sentar ali, olhando e contemplando o Mar da Galileia, e ali eles ensinavam as suas lições de sabedoria. Jesus faz o mesmo com uma multidão que ele leva para este lugar para falar com essas pessoas. Diferente do que aconteceu no Sinai, que era um monte pedregoso, um lugar árido, um lugar difícil, um lugar onde somente Moisés subiu, aqui nós estamos num lugar belo, num lugar acessível, e Jesus leva muita gente com ele. E isso tem um significado. Aquela lei que foi dada pelo Senhor a Moisés lá no Antigo Testamento, assim como o Monte Sinai era inacessível para as pessoas, assim também aquela lei o foi, e continua sendo inacessível aos homens. Em contrapartida, o convite de Jesus, que veio para cumprir esta lei impossível a nós por causa do nosso pecado, mas podemos nos valer do cumprimento de Cristo, porque é isso que Cristo faz. Ele nos substitui nessa tarefa para nos dar a salvação mediante a obra dele, não mediante a nossa, porque nós não temos a realização suficiente da justiça de Deus, da santidade de Deus, e nós dependemos da justiça emprestada de Cristo para a nossa redenção. E quando Jesus leva aquela multidão para aquele monte, ele está chamando pessoas que já tinham
reconhecido que elas por elas mesmas, elas não podiam alcançar nenhum favor de Deus. Eram pecadores, eram pessoas que estavam vivendo à margem da sociedade, elas não conseguiam nem se adequar dentro das tradições e da religiosidade dos judeus daquela época. Religiosidade essa e tradições deturpadas, e é o que Jesus está mostrando nesse texto. Mas agora há um profeta, há alguém que está pregando lá naquela região e está falando a respeito de uma salvação que é possível. Não é possível pelo cumprimento da lei, porque eles não conseguiam fazer isso, mas era exatamente possível para pessoas que reconheciam a sua pobreza espiritual, a sua dificuldade, a sua impossibilidade de obedecer àqueles critérios, e essas pessoas que se viam perdidas, sem salvação, sem solução no mundo, elas são chamadas por Cristo Jesus misericordiosamente para experimentar salvação, vida abundante, graça, porque Ele estava disposto a assumir o lugar dessas pessoas. E então essa é a diferença entre o Sinai. O Sinai é um lugar de impossibilidade, e aquele monte do qual esse sermão que nós estamos lendo foi extraído, o sermão da montanha, aquele monte era um lugar onde a graça tornava possível a salvação de homens pecadores, como aqueles lá e como nós também. Jesus apresenta este sermão começando com as famosas bem-aventuranças que nós estudamos, e depois de mostrar essas bem-aventuranças e mostrar que a ética do reino de Deus, ela está na direção oposta da ética deste mundo. No reino de Deus, felizes são aqueles que reconhecem a sua pobreza espiritual, e por isso eles vão a Jesus buscar serem enriquecidos por Cristo, e não eles mesmos oferecerem alguma coisa, mas eles buscam em Cristo. Nestas bem-aventuranças, o Senhor Jesus deixa que felizes são aqueles que choram, se arrependendo dos seus pecados, reconhecendo sua miséria, porque o Senhor vem os consolar. Felizes não são os arrogantes e os pretextos santos, os arrogantes religiosos que acham que não cometem pecados. E é precisamente por causa deste motivo, deste ponto, da presunção, da arrogância e do orgulho dos religiosos daquela época, e por que não dizer dos da nossa, que o Senhor Jesus vai mostrar para aqueles que estavam sobre aquele monte, que as pessoas daquele tempo que se achavam religiosas demais, e que se achavam pessoas que já estavam com um pé no céu, porque faziam tudo certo, o Senhor Jesus vai mostrar, através da segunda parte deste sermão, mostrar que aquilo que as pessoas acreditavam ser justiça, obediência à lei, nada mais era do que um grande equívoco, era hipocrisia, era mentira descarada. E então Jesus faz isso de que maneira? Ele começa a fazer uma comparação entre aquilo que os intérpretes da lei, os antigos e os mais novos, aquilo que os judaizantes e os próprios líderes do judaísmo diziam ser a lei de Deus, e aquilo que Jesus diz ser a lei de Deus. Lembra que esta lei que Moisés recebeu no Sinai, ela foi dada por Deus. Mas os homens interpretaram essa lei ao longo de mais de 1000 anos, da maneira como eles queriam interpretar. E estas interpretações ruins, elas constituíram um formato para a religião judaica, para o judaísmo, que era completamente destoado daquilo que Jesus estava ensinando. E então Jesus começa a mostrar para eles que aquela sensação que os judeus e que os religiosos tinham, de que estavam realmente acertando, era uma sensação falsa, porque na realidade eles estavam errando feio. Jesus começa falando, por exemplo, sobre o homicídio, e ele vai dizer, olha, vocês ouviram o que foi dito pelos antigos, quem matar estará sujeito a julgamento, portanto, não mate. E Jesus diz, o problema é que vocês não entendem que há muitas formas de matar. Vocês aplicam esta lei para quem vai lá e enfia uma espada no outro e mata sanguinariamente. Mas Jesus foi lá e disse para eles o seguinte, mas a minha lei, a lei que eu dei não é essa. A lei que eu dei é que qualquer pessoa que odiar o seu irmão, essa pessoa já se tornou culpada de homicídio. Quando Jesus faz essa comparação, o que acontece? Acontece que aquilo que algumas pessoas achavam ser cumpridoras da lei é desmascarado, e na realidade todos são incluídos no mesmo grupo, no grupo de quem transgride a lei.
E aliás, a lei dada pelo Senhor lá no Sinai, ela foi dada com esta função. Ela foi dada exatamente com a função de apontar para Cristo. Em que sentido que a lei aponta para Cristo? Em dois sentidos muito objetivos. O primeiro deles, porque esta lei é uma lei que só pode ser cumprida por alguém santo, justo e reto. E em toda a história, só uma pessoa conseguiu cumprir essa lei por completo, e essa pessoa é Cristo. Então esta lei aponta para o padrão de Cristo Jesus, o próprio padrão de Deus. E há um outro sentido em que esta lei aponta para Cristo. Quando esta lei me cerca por todos os lados, pela frente, pela direita, pela esquerda, por trás, por baixo e por cima, e em todas as direções que eu penso em sair, essa lei diz para mim: você não consegue, você não é hábil. Esta lei aponta para Cristo porque ela me faz enxergar que não há outra saída para a minha vida senão Cristo e a sua misericórdia. Porque quando eu acho que, olha, eu posso me sair bem se eu cumprir este mandamento, que esse é fácil para mim, Jesus vai lá e mostra: não, não é fácil, você estava equivocado, porque este mandamento você também não cumpre. Aí você pensa: não, mas esse daqui eu cumpro. E aí você vira para a esquerda, e quando Jesus interpreta o mandamento, você descobre que você também não cumpre. E aí você vai para trás ou vai para frente, mas a lei cerca por todos os lados, e a única chave que abre esta jaula, esta prisão, é Jesus Cristo, porque Ele é o único que consegue cumprir esta lei, e Ele é o único que consegue me oferecer a salvação além desta lei. Como que Cristo faz isso? Ele substitutivamente, Ele cumpre a lei no meu lugar, porque a recompensa de cumprir a lei é a vida. Cristo não precisa, porque Ele nunca transgrediu a lei, mas Ele obedece à lei para dar o prêmio desta obediência para nós. Cristo me substitui na cruz para pagar as minhas desobediências, e me substitui na obediência aos mandamentos para me dar a recompensa da obediência. E nestes dois sentidos, então, a lei está apontando para Cristo. Mas quando um homem, por algum motivo, se acha cumpridor desta lei, se acha completamente capaz em relação a essa lei, este homem, na realidade, ele está caminhando para a perdição eterna, porque ele está equivocadamente interpretando mal a lei e suavizando de tal maneira a lei, que a lei parece ser possível para ele. Ele, na realidade, está cometendo um erro terrível, um erro que vai custar a sua alma, que vai custar a sua vida, que vai custar a eternidade. E então Jesus reúne aquela multidão para mostrar para eles: não existe um sequer de vocês que seja justo. Por quê? Porque vocês transgridem o não matar quando vocês odeiam. Ele usa o outro exemplo, citando a segunda antítese, que é o mandamento sobre não adulterarás, e ele vai dizer: vocês são todos adúlteros. Não, imagina, nós nunca cometemos adultério. Não, cometeram sim. Porque todas as vezes que vocês olharam para uma pessoa que não é o seu cônjuge, com alguma intenção impura, vocês já cometeram adultério. Não precisa ser físico, basta que ele aconteça aqui, e você já é culpado deste pecado. E não só isso, mas ele fala que o divórcio, o próprio divórcio é um pecado. Ele vai dizer: não existe autorização para divórcio. Não existe. Por causa da dureza do coração de vocês, é que o Senhor permite que vocês se divorciem, para que vocês não se matem. Mas Deus não quer isso, nunca quis. E quem divorcia por livre e espontânea vontade, eu quero me divorciar, a palavra de Deus deixa claro: não deve se casar mais. Quem comete traição, não deve se casar mais. Porque se casar, vai estar se colocando numa condição de adultério perpétuo. É duro isso. É para isso que a lei serve. É para que eu olhe para ela e fale: mas então não tem saída. Foi para isso que Deus deu a lei, para que os homens olhassem para essa lei e falassem: não temos saída, só se o Senhor nos salvar. Essa é a função da lei, e é isso que Jesus está fazendo. E nós vamos caminhando, e agora nós vamos para a quarta antítese, que é este texto que nós lemos, e se o tempo permitir, a quinta também. A quarta antítese que ele fala é sobre a questão dos juramentos. E o que está em foco? Qual que é a questão que está sendo colocada aqui? O Senhor começa com esta frase: ouviste o que foi dito pelos antigos. Ele está sempre dizendo: olha,
qual que é a interpretação tradicional deste mandamento? Qual o mandamento? Ele cita: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Ao que Jesus está se remetendo? Citação de onde ele está colocando? A citação que o Senhor Jesus está fazendo é uma citação lá de Levítico, capítulo 19, versículo 12, em que o Senhor Jesus diz assim, ou a palavra do Senhor, inspirada e escrita por Moisés, diz assim: não jurareis falso pelo meu nome. Estas são as palavras do Senhor, registradas lá em Levítico, capítulo 19, versículo 12. Também Jesus pode estar se remetindo a Números, capítulo 30, versículo 2, que diz assim: quando um homem fizer voto ao Senhor, ou juramento, não violará a sua palavra. Ou ainda ele pode estar citando Deuteronômio, capítulo 23, versículo 21, que diz: quando fizeres algum voto ao Senhor, teu Deus, não tardarás em cumprir. O que o Senhor está dizendo com todas essas citações? Você não pode quebrar o seu juramento, mas você precisa guardar aquilo que você jurou, os votos que você fez diante de Deus. Qual era o problema naqueles dias com a interpretação deste mandamento, deste preceito do Senhor? O problema naquele dia era uma questão de veracidade, e é o que Jesus está abordando aqui. Jesus está tratando da questão da verdade que está naquilo que nós dizemos, naquilo que nós falamos. E a questão naquele dia, o problema era o seguinte: os intérpretes da lei, os antigos, criaram a seguinte norma. A norma deles era o seguinte: quando você fizer um juramento, pense bem antes de jurar, porque se você jurar em nome do Senhor, você não pode quebrar o seu juramento. E então, o que as pessoas faziam? As pessoas juravam por aquilo que eles encontravam de mais próximo a Deus. O cara queria deixar claro que ele estava realmente comprometido em cumprir o juramento e cumprir a promessa. O que ele fazia? Ele jurava pelo céu, ele jurava pelo trono de Deus, ele jurava pelo firmamento, ele jurava por alguma coisa muito grande, muito próxima a Deus. Qualquer coisa menos citar a palavra Deus ou Senhor. Por quê? Por que eles não incluíam a palavra Senhor no juramento? Porque eles não estavam dispostos a cumprir. E a interpretação que eles faziam da lei é que o único juramento que era inquebrável era um juramento que fosse feito em nome do Senhor. Então, quando o sujeito jurava por qualquer coisa que não fosse o nome do Senhor, quem recebia o juramento já ficava desconfiado. Porque, bom, se ele não usou o nome do Senhor, é porque existe chance dele não cumprir o que ele está dizendo que vai fazer. Era este o problema. E então os judeus, os judaizantes, os religiosos, se achavam excelentes cumpridores da lei. Por quê? Porque eles não transgrediam o mandamento de quebrar um voto feito em nome do Senhor. Eles quebravam voto de tudo enquanto é tipo, mas aqueles que eles faziam em nome do Senhor, esses não. Percebe o que eles mudaram na lei? Eles tiraram a ênfase. A ênfase que está nestes textos não é a ênfase no nome do Senhor, mas a ênfase desses textos que eu citei para vocês, que Jesus faz citação aqui, a ênfase é não jurar falsamente. A ênfase é cumprir o que você disse que vai fazer, não violar a sua palavra. A ênfase é não tardes em cumprir. A ênfase é não quebre o seu juramento. E então eles estavam mudando a ênfase, colocando a ênfase no nome de Deus, como se o nome de Deus fosse o que tornasse uma palavra de um homem algo inquebrável. E Jesus está dizendo: e vocês falham, e vocês desobedecem esse mandamento, porque quando vocês dizem que vão fazer uma coisa e não fazem, vocês estão mentindo. E esse mandamento foi dado para evitar a mentira, e não a profanação no nome de Deus. E é óbvio que quando você usa o nome de Deus e não cumpre, você está não só mentindo, mas você também está profanando o nome do Senhor. Mas o fato deles mudarem a ênfase é exatamente para que eles pudessem ter um sentimento hipócrita de que eram cumpridores da lei, quando na realidade eles não eram, eles eram mentirosos. Este mandamento é um mandamento muito sério e é coisa dura para cada um de nós, porque embora os anos se passaram, as gerações e nós todos continuamos do mesmo jeito que eles eram.
Continuamos. A gente não tem a prática de jurar. Aliás, não é uma prática de brasileiro. Essa coisa do juramento. A gente ainda ouve essa palavra juramento, aqueles que são advogados, que frequentam tribunais, você ainda ouve ainda quando você está numa situação solene de um julgamento público, em que o sujeito tem que jurar pela Bíblia, ou põe a mão em cima da Bíblia, nem sei se ainda tem isso. O sujeito é obrigado a jurar, que ele vai dizer só a verdade, somente a verdade. Vai fazer o juramento. Fora disso você não acha juramento. Mas o fato de não existir essa palavra no nosso contexto cotidiano de juramento, não significa que nós não estamos também debaixo deste mandamento e com a mesma obrigação de cumpri-lo. E se por algum motivo nós nos encontrarmos, é o que é provável, descumprindo esse mandamento, nós precisamos, através disso, reconhecer o quanto nós precisamos de Cristo. Porque este mandamento foi posto exatamente para nos fazer enxergar a danosidade do pecado na nossa vida. O que o pecado faz conosco. Quando alguém se sente religioso demais, o Senhor Jesus vem lá e fala assim: vamos lembrar do juramento? Você está lembrado que a sua palavra tem que ser uma só? E não é por causa do nome do meu Deus, não é por causa do nome do Pai, é porque a palavra de Deus diz que você só pode ter uma só palavra. Aí o que aconteceu conosco? O que aconteceu conosco foi o seguinte: nós nos tornamos tão péssimos nisso, a nossa reputação foi tanto pelo ralo, que os inventores de tecnologia tiveram que criar um aparelho que não apenas serve para conversar, ele serve também para gravar a conversa. Porque afinal de contas, você precisa de ter uma prova na mão que alguém falou alguma coisa. Não serve só para gravar a conversa, ele tira print de conversa. E aí, infelizmente, nós vivemos numa sociedade que volta e meia a gente troca print. Sabe por que a gente troca print? Porque nós somos uma sociedade de mentirosos. E o jeito de colocar alguém contra a parede é você ficar tirando print do que fala. Porque nós não confiamos em ninguém. Só que isso é uma via de mão dupla. Quem tira print para provar a conversa do outro, também precisa do mesmo print para provar a sua. Nós viramos uma sociedade de gente mentirosa. Quando a gente quer fazer alguma coisa na igreja ou fora da igreja, a gente faz assim: e aí, posso contar com você? O sujeito, para não falar não, porque eu não sei se ele fica com vergonha, com medo, com alguma coisa de falar não, ele fala: eu vou ver. Vou ver se significa, para quem não sabe ainda, quando alguém diz para você, vou ver, significa, não vou. Viu, você pode me ajudar lá? Ah, eu vou ver. Esqueça, não vai ver. Não vai, porque não vai mesmo. Só não teve coragem de falar na sua cara. Não, é o mesmo que Jesus está condenando nesse texto. Mas a gente vem para a igreja e faz de conta que é bonito, que é crente, que é santo, quando na realidade a palavra de Deus nos desmascara e diz: eles não passam de mentirosos, todos nós. É por isso que nós precisamos de Jesus, porque a nossa reputação, ela não consegue levar a nossa oração nem além desse teto aqui. Nós só podemos sobreviver pela misericórdia e pela graça de Jesus Cristo. Ainda existem, graças a Deus, poucos homens no mundo que quando dizem uma coisa, você não precisa de print e nem da conversa gravada no áudio. Mas são poucos. Poucos homens e poucas mulheres tão confiáveis que você não precisa de mais nada. Basta uma palavra. Mas até essas pessoas devem considerar que por mais que sejam rigorosas, ainda assim, em algum momento, vão falhar. Já falharam e podem estar falhando. Talvez sejam mais discretas do que as outras. Ou talvez estejam em menos evidência do que outros. Mas falham. E é isso que essa palavra está dizendo. Cuidado. E aí o Senhor Jesus, quando ele fala, não jure pelo céu, nem pelo trono de Deus, nem pela sua cabeça. E ele vai dizer que ninguém pode mudar a cor do cabelo de branco para preto. Naquela época não podia. Hoje já pode, né? Mas a ideia do texto é que sem nenhum tipo de artifício ninguém consegue mudar. Fica branco a hora que Deus quer que fique. E ponto final. Não pode mudar. Se você não pode mudar sem interferência externa a cor do seu próprio cabelo, como é que você pode apostar a sua cabeça num juramento?
E o que Jesus está dizendo ainda é mais profundo. Ele está dizendo, de quem é o céu? O céu é do Senhor. Então quando você jura pelo céu, você está jurando em nome do Senhor. De quem é o trono de Deus? É do Senhor. Quando você jura pelo trono de Deus, você está jurando pelo Senhor. De quem é o céu e a terra? É do Senhor. Quando você jura por qualquer coisa dessa terra, você está jurando em nome do Senhor. Quando você jura por você mesmo, pela sua cabeça, a quem você pertence? A Deus. Então o que Jesus está dizendo é, vocês estão achando que por jurar pelo trono, pelo céu, pela terra, pela cabeça de vocês, vocês não estão profanando o nome de Deus? Pois eu afirmo que vocês estão, porque todas as coisas que vocês imaginarem citar como alguma coisa pela qual você possa jurar, essas coisas pertencem ao Senhor. E se são do Senhor, você está usando o nome dele. E se você está usando o nome dele com a intenção de não cumprir, você está mentindo, está cometendo pecado. Então não tem ninguém que cumpre a lei. Se você achou que você era um cumpridor da lei, porque você é muito bom nesse assunto, você é verdadeiro e você realmente cumpre todas as suas promessas, Jesus está dizendo, mentira. Mentira. Vasculhe bem a sua alma e você vai descobrir que você mente. Por que eu preciso de Cristo? Eu preciso de Cristo porque eu não sou capaz de passar em nenhuma dessas provas. É para isso que a lei serve. Para dizer que se você está achando que você vai para o céu porque você se acha uma pessoa boa, você está redondamente enganado. Jesus disse isso para uma cidade inteira, para a cidade de Cafarnaum. Jesus disse, pensas que vai subir ao céu? Eu afirmo a vocês, vocês vão para o inferno. E quando vocês chegarem lá, no último dia, no dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para vocês. Sabe por quê? Porque Sodoma e Gomorra não ouviu e nem viu o que vocês viram. Vocês ouviram, viram e não se arrependeram porque se acham bons demais. É por isso que vocês vão para o inferno. Vocês não vão para o inferno porque vocês são os piores pecadores da face da terra. Vocês vão para o inferno porque vocês se acham as melhores pessoas da face da terra. Como eu disse para vocês, é duro encarar esses textos, porque esses textos são textos que nos desmascaram. Mas é isso que nós precisamos. Nós não podemos ser, no século 21, uma igreja pedante, orgulhosa, que acha que o céu nos pertence, porque nós somos bons em cumprir coisas. Existem milhares de igrejas abarrotadas de pessoas que se acham boas demais. Essas igrejas, assim como Cafarnaum, são igrejas que estão conduzindo gente para o inferno. Porque é gente que não está lá confiando em Cristo, mas estão confiando nos seus próprios méritos. E quando Jesus nos dá uma pancada como essa daqui, na nossa moralidade, desconstruindo aquilo que nós achamos ser bom em nós, nós devemos agradecer a Deus. Senhor, obrigado pela sua palavra. Porque essa palavra me fez encarar e me fez ver o quanto eu não presto. Uma vez a pessoa fez uma crítica, nossa pastor, olha, é duro ir na igreja para ouvir que eu não presto toda semana. Semana passada eu falei que a maior bênção que Deus nos deu é que Deus nos fez tesouros dele. Mas foi Deus que fez isso. Não fomos nós. Se existe alguma coisa boa para falar de nós mesmos, Paulo diz, se for para se gloriar, se glorie no fato de você ser uma pessoa fraca. E se for para ser engrandecido, deixe que Deus te engrandeça. Como Ele fez com Jesus Cristo, que se humilhou, mas foi exaltado pelo Pai. E o único movimento de exaltação que pode acontecer para nós diante de Deus, é um movimento produzido pelo Senhor, de nos exaltar. Mas nunca nós podemos fazer isso. Porque realmente nós não temos alicerce para fazer isso, sobre a nossa reputação e nossa moralidade. Jesus está dizendo, com estas palavras, para nós que não usamos essa terminologia de juramento o tempo inteiro, Jesus está dizendo, seja a tua palavra sim, e ponto final. Quando você quiser dizer que uma coisa é verdadeira, apenas use sim. E quando você quiser negar alguma coisa, apenas use não. Porque se você tiver que usar provas para isso, se você tiver que usar print de celular, gravação, qualquer coisa assim, você está constatando que você é um mentiroso. Você é tão mentiroso que para alguém acreditar em você, você precisa mostrar um print de uma conversa.
Gente, eu estou falando um negócio que serve para todos nós. Podia dizer que quem nunca tirou um print de uma conversa, atire a primeira pedra. É difícil. Só que quando nós fazemos isso, nós estamos assumindo para nós mesmos que nós não somos confiáveis. Então, se tem uma coisa que a gente precisa parar imediatamente de fazer, é isso. Jesus disse para aquele pessoal: quando vocês quiserem afirmar, sim. Quando vocês quiserem negar, não. Qualquer coisa fora isso daí, depende, vou ver, é do maligno. E é assim que esse texto termina. Qualquer coisa diferente do seu sim e do seu não, é de procedência maligna. A gente convive numa sociedade que é o tempo inteiro assim. As pessoas têm uma reputação tão ruim, e são, na grande maioria, tão pouco confiáveis, que todas as vezes que você quer confirmar que o que você está dizendo é verdadeiro, você, não, pergunta para fulano de tal. E é bom que a gente tome cuidado com gente que está o tempo inteiro falando, não, você pode perguntar para fulano. Porque se o cara, antes de você falar qualquer coisa, ele já está dizendo, você pode perguntar para fulano, é porque ele já sabe. E ele mesmo é um mentiroso. Ele sabe que a palavra dele não é suficiente para comprovar nada. Então ele tem sempre que usar terceiros. Cuidado. Você está conversando com um mentiroso convicto que é mentiroso. E se esse é o seu perfil, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante daquele que é a solução para as nossas fraquezas, que é o remédio para as nossas enfermidades, que é aquele que supre as nossas necessidades. Nós precisamos orar e pedir para o Senhor, todos nós, Senhor, me ajude a ser mais verdadeiro, mais confiável, me ajude a ser mais crente, mais cristão, e menos homem, e menos ímpio. Me ajude a ser mais parecido com Jesus. A quinta antítese que aparece nesse texto para nós, portanto, é a antítese sobre a vingança. E aí ele diz, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Bom, o que tinha sido ensinado? Você tinha na lei de Moisés realmente esta afirmação, olho por olho, dente por dente, não só isso, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento, golpe por golpe. Está lá em Êxodo 21, de 24 a 25. Lá em Levítico, Moisés ainda acrescenta mais, fratura por fratura. Lá em Deuteronômio 19, 21, ainda um acréscimo, vida por vida, matou, morre. Esta era a lei. Bom, qual que é a diferença do que estava acontecendo nos dias de Jesus? Nos dias de Jesus, os escribas e fariseus, eles estavam aplicando essa lei, mas de que maneira que eles estavam aplicando essa lei? Os religiosos admitiram que esta lei lhes dava a autoridade de fazer vingança particular. Vejam só, olho por olho, dente por dente, fratura por fratura, pé por pé, queimadura por queimadura, lei fazia parte do código de lei civil que Deus deu para o povo hebreu. Quem que executava essa lei? Era o poder público que eles tinham naquela época. No caso, os sacerdotes. Na época dos juízes, os juízes, tinha gente para aplicar. Não é vingança particular. Tinha alguém responsável por fazer esse julgamento e aplicar esta lei, que é, aliás, uma lei muito boa, porque realmente pune o culpado. Não é como as nossas leis, que produzem impunidade e não punição. Mas esse não é o assunto de hoje, não vou entrar nesse assunto hoje. Qualquer dia nós vamos falar sobre pena de morte, um preceito e uma lei bíblica, dada por Deus, para todas as épocas. Mas não é nosso assunto hoje, eu quis só deixar vocês curiosos. O dia que eu for falar isso, eu aviso lá no WhatsApp, daí a gente pode estudar sobre esse assunto. Mas o ponto é que o que Jesus está combatendo é que os antigos interpretaram equivocadamente esta lei, e as pessoas naquela época se achavam justas e cumpridoras da lei, mesmo quando alguém lhes fazia mal, e elas iam lá particularmente e devolviam na mesma moeda. Bateu, levou. Machucou, eu vou machucar. Matou, eu vou matar. E então você tinha uma igreja, uma comunidade cheia de vingadores. Não é nem como desenho, não é nem vingador mascarado, é vingador mesmo, né? Pisou no pé de um lá, pode se preparar, vai pisar no teu. Olho por olho, dente por dente, não tinha acordo.
E aonde eles estavam errando nisso? Eles estavam errando exatamente no fato de que, em primeiro lugar, eles não podiam aplicar esta lei particularmente. Eles não podiam fazer isso. Segundo lugar, especialmente eles, que se diziam pessoas tementes a Deus, que se consideravam bons religiosos, que se consideravam bons crentes, eles tinham que fazer o contrário. Eles tinham que deixar que esta vingança fosse produzida por quem era de direito efetuá-la. Eles tinham que deixar que esta vingança fosse exercida por Deus, conforme o julgamento santo e justo de Deus. E quanto ao comportamento particular delas, e é isso que a gente tem dificuldade de entender até hoje, o meu comportamento particular, inclusive com quem me ofende, tem que ser o mesmo comportamento que é incentivado no mesmo livro de Deuteronômio, no mesmo livro de Levítico, no mesmo livro de Números, em toda a Bíblia. Você não vai achar um único versículo na Bíblia que te autorize a se vingar particularmente, mas muito pelo contrário, você vai achar em toda a Bíblia que você deve amar quem te persegue. A causa vai ser julgada pela justiça, mas o meu coração não pode se infectar pela justiça ou pela injustiça. O meu coração, ele deve ser uma expressão do coração de Deus. E ainda que alguém tenha que talvez pagar uma pena muito dura por ter me ofendido, quem vai cobrar isso é o poder público, o Estado, o poder judiciário. Eu não. Eu devo manter a linha de relacionamento, inclusive com quem me ofende, tão aberta, que no meio da dor, do pagamento duro dessa ofensa, eu tenho acesso para poder falar do amor de Cristo para essa pessoa. Percebe a diferença entre o que eles estavam fazendo? Você tinha uma religião de gente que se dizia piedosa, mas era vingadora. Como é que esse povo poderia falar do amor de Deus se eles se vingavam na particularidade? Eles viviam o tempo inteiro retribuindo, mal por mal. E então o Senhor Jesus introduz o assunto que ele vai fechar lá a partir do versículo 43, falando sobre o amor, inclusive aqueles que nos perseguem, mas ele já começa aqui dizendo: eu porém vos digo, não resistais ao perverso. Não é você que vai fazer isso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra face. Não é aquela coisa arrogante, bate aqui agora. Não, não é isso. Tá? O voltar a outra face é o seguinte: não exclua a pessoa da sua convivência. Não, mas se eu conviver com essa pessoa mais um tempo, ela já me bateu de um lado, vai bater do outro. É isso que Jesus está dizendo que você tem que fazer. Não exclua do seu círculo de convivência. Sabe o que é o jeito mais fácil da gente lidar com pessoas que não pensam como a gente? Ou que fazem alguma coisa que você nem sabe se foi justo ou injusto, simplesmente você não gostou. A gente faz o quê? A gente isola. Proíbe de vir na nossa casa, ou não convida mais. Não vai mais na casa da pessoa. Bloqueia no Facebook, bloqueia no WhatsApp. Tira o contato da pessoa. Quando você vê a pessoa passando por uma rua, você muda a outra. Se aquela pessoa frequenta uma pizzaria A, você muda para B. Se é de uma igreja, eu vou ter que mudar de igreja, porque não dá para ir lá todo domingo e ver a pessoa. Muda de igreja. E a gente vai vivendo assim. E, aliás, o mundo está tão fácil de fazer isso hoje em dia. A igreja tem um monte. Se você trabalha numa dessas empresas grandes, tem vários setores, você pode mudar de setor. Facebook é a coisa mais fácil do mundo, você bloquear uma pessoa para não te ver e você não vê mais. E é isso que Jesus está condenando. Jesus está dizendo: de jeito nenhum. Você não vai retribuir a ninguém o mal que eles te fizeram. Mas a lei diz olho por olho, dente por dente. Sim, mas quem vai fazer isso não é você. Mas eu tenho direito de me vingar. Não, não tem. A vingança pertence a Deus. Não é você que vai se vingar. Agora, o que realmente pertence a mim, porque é dever, é lei do Senhor, é que eu ame, é que eu busque, é que eu caminhe junto, mesmo que seja para ser esbofeteado. Essa é a ideia do texto para nós, e a gente precisa considerar isso. Levítico, por exemplo, o livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 18, diz: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Veja só, não é só não se vingar, é não se vingar e é não guardar rancor e ira. E isso, infelizmente, é o que a gente mais faz. Eu sempre falo da mala, né?
Nós todos temos uma mala invisível. Alguns carregam uma mala mais pesada e outra mais leve. Mas a mala, ela aparece sempre numa conversa assim despretensiosa, está conversando com a pessoa, e aí você cita o nome de alguém que está guardado na mala. O Serafim. Ih, rapaz, o Serafim. Aí o cara pega a mala e abre. O Serafim me fez muito mal. Você não faz ideia. Esse homem é terrível. Eu sinto as dores até hoje, só de pensar nele. Olha, eu começo a tremer. Mas o que aconteceu? O que ele te fez? Pai, me fez. Mas quando foi isso? Foi há pouco tempo atrás. Mas quando foi? 25 anos. Está lá carregando a mala. O senhor não sabe. O senhor não sabe. Há 30 anos nessa igreja. E abre a mala. Carregadores de malas. Para não dizer que o cara é a mala, né? Carregadores de mala. Gente que guarda rancor e ira no coração. O Senhor Jesus está dizendo não. Não. Não, não, não. Você não só não pode se vingar, quando você também não pode guardar ira contra as pessoas. Raiz de amargura. Muito pelo contrário, a palavra de Deus diz que o sol não deve se pôr sobre as minhas desavenças com o meu irmão. Tem que resolver no mesmo dia. Se possível, né? Às vezes não é. Mas se possível, tem que resolver no mesmo dia. Mas existem outros textos. Provérbios 20 e 22. Não digas, vingar-me-ei do mal. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Provérbios 24 e 29. Não digas, como Ele me fez a mim, assim lhe farei a Ele. Eu pagarei a cada um segundo a sua obra. Quem dá o pagamento é Deus, não somos nós. Nós temos que dar o quê? Nós temos que dar a mão, nós temos que dar o abraço, nós temos que dar o amor, nós temos que manter o contato. Tem que manter o canal aberto. Eu não tenho autorização para fazer qualquer coisa diferente disso. E é o que Jesus está dizendo. E nós encontramos isso espalhado por toda a Bíblia. Nós não devemos ter ressentimento. Nós não devemos pagar o mal com o mal, mas antes fazer o contrário. Nós não temos o direito. Nós vivemos numa sociedade de direitos, vocês já perceberam isso? Todo mundo tem direito a tudo. Nós vivemos numa sociedade que se você olhar feio para uma pessoa, ela te processa e diz, não, eu tenho direito de receber um sorriso todo dia cedo. Se eu sou homem e quero ser mulher, eu tenho direito de querer. Se eu sou mulher e quero ser homem, eu tenho direito de ser. Lá nos Estados Unidos tem um camarada que decidiu que ele é um cavalo. Não, não é só um não. Tem cavalo, tem tigre, tem uma porção. O sujeito, ele pôs na cabeça dele que ele nasceu no corpo errado. Ele nasceu no corpo de um ser humano, mas ele é um cavalo. Essa é a loucura dos nossos dias. Depois chega em casa, você pode fazer uma pesquisa, você vai descobrir muitos casos. Não só de gente que se acha cavalo, tem um outro que se acha um pato. Eu acho que no fundo deve ser mesmo, né? Gente que se acha coisas estranhas. E a nossa sociedade é tão maluca que ela diz o seguinte, deixa todo mundo ser o que acha que é. Se o sujeito acha que é um poste, deixa ele ser um poste. Sociedade do direito. Os filhos têm o direito de não ser disciplinados pelos pais. E por aí vai. E essa sociedade do direito é na realidade uma sociedade que é uma sociedade vingativa, é uma sociedade que quer usar, se tiver meio centímetro de direito, eu quero usar os meios centímetros, se eu puder ir além, eu vou além, mas o que é meu é meu. Se eu tenho o direito de exigir olho por olho, dente por dente, eu quero ver o olho cair e o dente derramar na minha frente. Essa é a sociedade. Todo mundo quer conhecer lei, todo mundo quer saber de lei. Eu não sei o índice, mas eu acredito que nunca antes na história desse país teve tanta gente matriculada em curso de direito. Todo mundo quer conhecer a lei, para poder cobrar cada centímetro dessa lei. Sociedade do direito. Trabalhar, se dedicar, se empenhar, pouca gente quer. Mas se valer de cada um dos seus direitos, todo mundo quer. E o que Jesus está dizendo é, nós não temos direito de cobrar nosso direito. Você que é crente não tem.
Porque o seu direito foi entregue diante de Deus. Porque no dia em que Cristo subiu naquela cruz, e se você crê que Cristo subiu lá por você, Ele te substituiu no pagamento da sua pena. Portanto, o seu direito pertence a quem agora? Pertence a Cristo. Se Cristo não cobrou de você o que era direito dele cobrar, tampouco você vai cobrar do outro. É isso que a palavra de Deus ensina. Se eu recebi perdão de uma dívida impagável, quem sou eu para ficar querendo cobrar olho por olho, dente por dente, de alguém que de repente me irritou, pisou no meu calcanhar, fez alguma coisa que eu não gostei? Jesus deixa isso muito claro. Nós não temos esse direito, nós não podemos fazer isso. A Bíblia de ponta a ponta ensina sobre isso. Quando você lê ainda na continuação do texto, quem quiser tirar a sua túnica, deixa-lhe também a capa. Estas duas peças do vestuário, a túnica e a capa, na lei dos judeus, na lei que estava em vigor naquela época, se você por um acaso fosse um judeu muito pobre e precisasse comprar um almoço, porque você está 3, 4 dias sem comer, não tem o que comer, você pode empenhorar coisas. Mas se você empenhorar e alguém aceitar por penhor a túnica e a capa, esta pessoa, antes que escureça, é obrigada a te devolver a túnica e a capa, para você passar a noite, que a noite de dia era um sol de quase 50 graus e à noite um frio de quase menos 40 graus. E então era obrigado na lei, o sujeito que pegava uma capa ou uma túnica como penhor para uma dívida, para um almoço, para alguma coisa, no fim do dia tinha que devolver a túnica e a capa. O sujeito usava para dormir, para se aquentar do frio da madrugada, e no outro dia cedo ele tinha que ir lá e colocar a capa e a túnica até que ele pagasse. Durante o dia a capa e a túnica ficava lá como penhor do pagamento. E o Senhor Jesus está dizendo: olha, se alguém pleitear com você e quiser te tirar a túnica, entrega também a capa. Uma coisa que era impossível de ser tirada de uma pessoa, Jesus está dizendo o seguinte: entrega.